Bom dia, café da manhã chegando e dando continuidade na leitura do livro de São João. A gente está lendo o livro de São João, né, do Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 6, e hoje a gente inicia a leitura do versículo 60 em diante, onde o título diz o seguinte: muitos discípulos abandonam Jesus. Discípulo quer dizer seguidor de Jesus. Na realidade, as pessoas que acreditam em Deus, acreditam em Jesus e resolvem seguir Jesus, seguir os ensinamentos, seguir os passos de Jesus, então essa pessoa, na realidade, ela é um discípulo. O que é discípulo? Discípulo é uma pessoa que está aprendendo com outra pessoa que tem algo a mais para oferecer. No caso de Jesus Cristo, ele é mestre. Então ele tem o que para oferecer? O caminho bom, o bem, o caminho que leva a Deus. Por isso que ele é o mestre. E quem resolve seguir Jesus, então se torna discípulo de Jesus. Bom, vamos lá. Vamos agora dar continuidade à leitura. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso o escandaliza? Que acontecera se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não pode, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito de vida. Contudo, contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12. Todavia um de vós é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Essa é a palavra de hoje. E o que nós aprendemos aqui? Ó? O que Jesus nos passa para nós através da sua palavra, através da leitura da Bíblia? A leitura da Bíblia, que a gente já viu ontem, que é a palavra, que é espírito de vida. Quer dizer, essa palavra, ela só produz efeito no espírito, no corpo, na carne. A palavra, a Bíblia, Deus, não produz muito efeito. Por quê? Porque a carne não quer nada com Deus. Carne, ela cogita contra o espírito, ou seja, ela não anda de mão dadas com o espírito. A carne inclina para o pecado, enquanto o espírito, que é o fôlego de vida, ele inclina para Deus. E a carne, que é o nosso corpo, ela inclina para as coisas erradas, para o mal, para tudo aquilo que desagrada a Deus. A carne opina para o orgulho, a carne opina para os ciúmes, a carne opina para a mentira, a carne opina para a falsidade, tudo que não presta, a nossa carne opina. Enquanto o nosso espírito, que é o fôlego de vida, esse não. Esse veio de Deus. Então, o objetivo do fôlego de vida é voltar para Deus. Por quê? Porque ele sabe que mais tarde ou mais cedo ele vai ter que deixar esse corpo de carne, que não serve muito para nada, né? Serve mais enquanto a gente está aqui e sabemos que a nossa temporada,
a nossa travessia neste lugar não é bom, não é legal. Por quê? Porque todos os dias nós temos que levantar e batalhar e lutar e guerrear, né, aqui nessa dimensão. Aí a pergunta que se faz, né, porque poderia fazer essa pergunta, em troca de quê? Nada. Por que em troca de nada? Porque nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Então, se nós pensar, se nós usar a inteligência, se nós usar a sabedoria, nós está correndo à toa, nós está vivendo à toa. Por quê? Porque nós não vai levar nada. Por mais que você desenvolver, por mais que você quebrar a sua cabeça, por mais que você se esforçar, por mais que você lutar, você não vai levar nada. Então, se você analisar pelo Espírito, usando a sabedoria do Espírito, é em vão correr, é em vão lutar, é em vão batalhar, porque não leva nada, não se aproveita nada. O que se aproveita? O que você pode aproveitar nesse mundo é se você aceitar as palavras de Deus. As palavras que eu lhes disse, ó, são espírito de vida. Por quê? Porque essa palavra aqui, que vem de Deus, através de Jesus Cristo, se as pessoas quiserem acreditar e aceitar e receber no seu coração, então essas pessoas serão salvas. Não aqui nesse mundo. Porque se a gente analisar com o entendimento e inteligência, nesse mundo não tem salvação. Aqui não tem salvação. Você arruma um lugar, arruma uma coisa e quebra outra. E isso não vai parar. Isso não vai parar, nunca vai parar. Sempre vai continuar. Se você analisar, a cada dia que passa, nós estamos ficando velho. Ou seja, cada dia que passa, nós estamos se acabando, estamos se definhando, estamos, né, se deteriorando. Então não tem como correr, não tem como fugir. Desse mundo que a gente vive, não tem escape. Não tem escape, ninguém escapa. A única pessoa que pode escapar é se nós crer na palavra de Deus. Se não crer na palavra de Deus, não tem como a gente sobreviver. E ainda existe um outro problema. Por quê? Se Jesus, se Deus, se o Espírito Santo não converter você, não dá esse entendimento para que você entenda a palavra de Deus, não adianta, né? Não adianta. Por quê? Porque, ó, na época de Jesus, Jesus estava na terra, fazia os milagres, fazia as curas, né? Ele era muito inteligente em suas palavras, era muito sábio, mas mesmo assim, ó, está escrito aqui, ó, contudo, há alguns de vocês que não creem, né? Quer dizer, o crer, o acreditar, o querer seguir Deus, andar com Jesus, a gente aprende, veja bem, que não é muito da pessoa. Não é muito da pessoa. Por quê? Porque a palavra de Deus é Jesus, é o Espírito Santo que convence a pessoa, que convence dessa verdade, dessa palavra. Não é a pessoa por si só querer. Não é a pessoa por si só querer acreditar. Porque só da parte dela não tem como. Se o próprio Deus, se o próprio Jesus Cristo não convencer essa pessoa, ela vai ouvir, né? Como ontem nós leu, vão ver Jesus, vão ouvir a sua palavra, mas não vai entender nada. Por quê? Porque não nasceu de Deus. Essas pessoas são nascidas do pai e da mãe. Nasceu do seu pai e nasceu da sua mãe. Porém, vai morrer. Por que vai morrer? Porque é nascido da carne. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido de Deus é espírito. Deus é espírito. Deus é o vento. O vento, você pode ver que você não vê. Então, é um símbolo da existência de Deus. E ninguém pode adorar a Deus se você não nascer dele.
Ou seja, se você não mudar o seu comportamento, se você não mudar o seu coração, a sua maneira de pensar, porque Jesus é do bem, Deus é do bem, né? As pessoas que querem andar com Deus, né, têm que fazer o bem, têm que procurar o bem, porque Deus é Espírito. Está escrito aqui, ó, Espírito da vida. Olha lá, Espírito da vida. O que é Espírito? A palavra. O que é a palavra? É aquilo que você não pega, que você não vê. Isso que a gente está transmitindo aqui é a palavra de Deus. Então, ela produz vida, né? A palavra de Deus produz vida. A carne, que é o nosso corpo, para nada presta. Olha aqui, ó. A carne não produz nada que se aproveite. Tá vendo? Esse corpo, a nossa carne, enquanto a gente estiver nela, infelizmente, não presta para nada. Não é à toa que fede. O nosso corpo fede. Se a gente não tomar banho, se a gente não passar um perfume, se a gente não cuidar desse corpo velho, dessa carne velha que a gente anda, ela fede. Como está escrito aqui na palavra de Deus, a carne não produz nada que se aproveite. Ou seja, esse corpo, essa carne que nós estamos dentro dele, que nós somos o fogo de vida, somos o espírito que está dentro desse corpo, essa carne, que é o nosso corpo, não serve para nada, não presta. Só serve para, vou falar, acumular doenças, né? Acumular contendas, orgulhos, vaidade, mentiras. Então, nada presta, para nada presta. Se a palavra de Deus, que é a mensagem da cruz, ó, as palavras que ele nos disse são espírito de vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia no princípio os quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que a ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja revelado para o Pai. Agora veja bem aqui, ó, olha aqui esse versículo, o que Jesus diz. Ninguém, nem eu, Manuel, nem você que está me ouvindo, pode chegar a Deus ou ouvir essa palavra de Jesus e acreditar e crer e abrir o entendimento e entender a salvação se Deus não quiser. Não adianta. Eu posso pregar aqui o dia inteiro, a noite inteira, o ano inteiro, não só eu, outras pessoas mais inteligentes do que a mim, pode pregar. Mas, olha aqui que está escrito. E por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. Então entenda, ninguém, nem eu, Manuel, ninguém pode chegar ou entender, ou seguir Jesus, ou se converter, ou entregar sua vida para Deus, se Deus não fazer ela entender. Não adianta. Então entendemos o seguinte, as pessoas que é de Deus, como nós lemos ontem, ali mais acima, eles ouvirão a voz de Deus e entenderão e seguirão. Aqui nesse dia, você vê, tinha muitas pessoas já seguindo Jesus. Só que quando eles ouviram a verdade, porque Deus é a verdade, Jesus Cristo é a verdade, ele não vai passar a mão na minha cabeça, ele não vai passar a mão na tua cabeça, não, ele vai falar a verdade para mim, vai falar a verdade para você. Agora, se você vai crer, já é outros 500 que não depende de você. Depende de Deus te converter. Depende de Deus agradar de você. Se Deus agradar de você, ele dá entendimento para você entender. Caso contrário, você é filho da carne. Você é filho do seu pai e da sua mãe e vai morrer. Vai morrer e não tem salvação. Pronto, acabou. É eu que estou falando? É a Bíblia. Quem está falando é a palavra de Deus. Foi eu que escrevi? Não. E que também serve para mim, porque diz a palavra, quem tem ouvido, ouça. E a palavra é de vida eterna. A palavra pregada
por Jesus, por Deus, deixada essa palavra chamada Bíblia, essa palavra aqui, ó, chamado Bíblia, foi deixada no nosso meio e está até hoje, mas vai ser tirada. Essa palavra, que é o pão, que é Jesus, que desceu do céu, que é a palavra que dá vida, vida para o Espírito. Que as pessoas fazem uma confusão danada. As religiões enganam as pessoas, levam as pessoas ao engano. A palavra de Deus, a palavra de Jesus se manifestou para salvar o fogo de vida, para salvar o Espírito. Agora, aqui embaixo, a carne para nada proveita. Então, as coisas daqui de baixo, se você quiser ter, vai ter que lutar, vai ter que aprender, vai ter que ir atrás. Até porque, ó, para nada serve. Vai ficar tudo aí. Você não vai levar nada. Então, não tem importância nenhuma para Deus. As coisas da terra, as coisas físicas, Deus não tem nada a ver com isso. Não é à toa que acaba. Se fosse de Deus, não acabaria. Porque Deus é infinito. Deus não acaba. Deus é perfeito. Deus é santo. E aqui nós aprendemos que quando as pessoas ouviram as palavras de Deus, como diz aqui, ó, que é a palavra de vida eterna, as pessoas que estavam ali ouvindo saíram, abandonaram, deixaram Jesus, né? Olha lá, daquela hora em diante, olha o que está escrito aqui, ó, daquela hora em diante, né? Muitos dos seus discípulos deixaram de seguir. Por quê? Porque as pessoas andam atrás de Deus, as pessoas andam atrás de Jesus em procura das coisas da terra. As pessoas buscam Deus, as pessoas buscam Jesus em troca das coisas da terra. E Deus e Jesus Cristo não se manifestou no nosso meio para resolver coisas da terra. Não! Deus não veio na terra, Jesus não veio na terra para resolver problema da terra. Mas ele disse, vós tenham uma fé. A fé está dentro de vós. Uma vez essa fé é usada, se você desenvolver a sua fé, você resolve qualquer problema aqui embaixo. Mas ele veio ensinar, ele veio orientar, ele veio dar a orientação. Quem quiser receber algo de Deus, pois é no Espírito. Porque importa que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em Espírito. Se você é filho de Deus, porque Deus é Espírito, então você tem que nascer da água e do Espírito. O seu comportamento tem que mudar. Então você passa a ter uma vida com Deus. A partir do momento que você começa a ter uma vida com Deus, as coisas aqui de baixo já não tem mais serventia nenhuma. Porque você passa a ter entendimento, você passa a ter sabedoria, que você está de passagem, que você não trouxe nada, que você não vai levar nada. E se você se misturar com as coisas do mundo, você vai ter problema. Porque para alcançar as coisas do mundo, você tem que. Você vai ter que lutar. E aí, às vezes, você arruma problema, briga, contenda, muitas coisas podem acontecer. Mas se você opinou em seguir Jesus, andar com Deus, lutar pela sua salvação, então você vai mudar o seu comportamento. Você vai mudar suas atitudes. Você não vai entrar mais em brigas, em contendas. Você não vai mais ficar brigando por coisas desse mundo, sendo que nesse mundo não tem nada que presta. E você não vai levar nada dele. Porque você nasceu de Deus. Quem briga pelas coisas do mundo é quem é nascido da carne. Quem é nascido do corpo, quem nasce da carne, quem nasce do pai e da mãe, briga pelas coisas do mundo. Porque são terreno, são carnais, são físicos. Quer dizer, onde está o seu prazer? Aonde está a sua alegria? No mundo. Porque são do mundo. Não entendeu Jesus. Não entendeu a palavra de Deus. Deus é espírito. Importa que os adoradores os adorem em espírito
Então, essa é a palavra. E aí, o que aconteceu? Jesus também se virou para os seus 12 apóstolos, que eram os 12 discípulos que andavam com Jesus, e Jesus perguntou aos 12, vocês também querem ir embora? Por quê? Porque as pessoas andam atrás de Jesus em busca das soluções dos problemas da terra, né? Não que Deus não tem poder para resolver. Até porque a partir do momento que você nasce de Deus, nasce da água, nasce do Espírito, você recebe poder. Porque você passa a ser filho de Deus. Se você passa a ser filho de Deus, então você tem poder. Que através da sua fé, você pode remover todos os obstáculos do seu caminho. Entende? Mas o objetivo principal, o objetivo central é a salvação da sua alma, é a salvação do seu espírito, é a salvação no dia que você morrer. Se você morrer hoje e você não tiver esse passaporte, se você morrer hoje é terça-feira, se você morrer hoje e você não tiver o seu coração, a sua mente acertada com Deus, voltada para Jesus, porque é no interior. É no interior. A salvação, a aliança, o conserto, o compromisso é no seu interior, porque é espiritual, é invisível. Então é dentro de você que você tem que ter essa aliança. Você aceitou Jesus Cristo, você aceitou a palavra de Deus, você acreditou na Bíblia. Então você aceita isso. Você abre o seu coração, você abre o seu entendimento e entendeu a manifestação de Jesus na terra. Então você é salvo. Caso contrário, você vai ficar vivendo atrás do mundo, das coisas terrenas. Você não foi revelado por Deus. Deus não te revelou a sabedoria da verdade. Porque aquele que é da terra, fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu, aquele que é celestial, fala das coisas espirituais. Mas quem é terreno não entende das coisas do céu. Só quem pode entender das coisas de Deus, quem nasce do Espírito, quem entende, quem abre o coração, quem abre a mente, quem abre o entendimento e aceita no seu coração. Caso contrário, você não entendeu nada e, infelizmente, só Deus. Como diz ali em cima, se Deus não revelar a você, esquece. Se Deus não se agradar de você, para tornar você o filho dele, esquece. Você não vai entender nada, você não vai ouvir nada, você não vai querer saber de nada. Sabe o que você vai querer saber? Casa, carro, dinheiro, homem, mulher, essas coisas você vai entender. Coisas que acabam, coisas que perecem, roupas, calçados, essas coisas. Música, filme, essas coisas que perece, que acaba. Você vai entender disso. Você não vai entender nada de Deus. Você não vai entender nada de Espírito Santo. Você não vai entender nada de Jesus Cristo. Se você querer, você mesmo vai dentro do seu interior, o Espírito Santo vai trabalhar no seu intelecto, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração, fazendo você ter o quê? Desejos, vontade, temor, né? De se aproximar de Jesus, de se aproximar de Deus. Caso contrário, esquece. O seu trabalho, a sua correria, o seu desejo, a sua vontade vai ser sempre para as coisas da carne que nada serve, que nada se aproveita. Quer dizer, mas você está dizendo então que eu estou aqui à toa no mundo? Sim, você está à toa no mundo. Se você não encontrar Deus, você está perdido. Se você não encontrar Jesus, que Ele é a porta, o caminho e a vida de escapatória desse mundo.
Se você não encontrar Jesus Cristo, você está perdido. Você pode ver que as pessoas são tristes, você pode ver que as pessoas são vazias, você pode ver que as pessoas desse mundo não é alegre. Para ficar alegre tem que beber, tem que se drogar, tem que fazer mil e uma coisa nesse mundo. As pessoas do mundo são vazias, são tristes, são medrosas, são tudo que não presta. É o que as pessoas são no mundo. Por que você fala isso, Manuel? Porque eu também vivo no mundo e eu sou igual a você. Eu sou pessoa, eu sou ser humano. Então eu também tenho as mesmas reações, as mesmas dores, as mesmas tristezas, as mesmas angústias, as mesmas preocupações, as mesmas aflições. Eu também carrego. Por quê? Porque eu estou no mundo, estou no corpo. O mundo não presta, o mundo não tem salvação. Se você quiser se salvar, você tem que pedir a Deus misericórdia para que Ele abra o seu entendimento, para que Ele abra o seu coração e dê condições de entender. Porque senão você não vai entender nada. Infelizmente, você não vai entender nada. Não que eu não quero que você entenda. Tanto é que eu quero que você entenda que eu estou aqui falando para você o que está escrito na palavra de Deus. Para você poder entender, porque se você não entender, você está perdido no mundo. É miserável. As pessoas, nós somos miseráveis, somos vermes. Se nós não comer, nós está ferrado. Se nós não tomar banho, nem nós mesmos suportamos o fedor que nós somos. Então, meu amigo, percebe? Percebe quem nós somos? Nós dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Jesus Cristo, nós não podemos nada fazer. A vida fica sem sentido. A vida não tem futuro. Só se você entender a mensagem da cruz e aceitar Jesus, aceitar Deus no seu coração. E aqui, para finalizar, né, Jesus fala para os seus 12, e vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Realmente, sem Deus, a pessoa é perdida. Sem Deus, as pessoas não têm esperança. Sem Deus, você é vazio. Sem Deus, olha, é complicado. E aí os apóstolos respondeu, Senhor, só tu tens a palavra de vida eterna. Realmente, só quem tem a palavra é Deus. Só quem tem a palavra de vida eterna é Jesus Cristo. Se nós não quiser saber dele, nós está ferrado, nós está enrolado, nós é a pior pessoa do mundo. Que é um oco, um vazio, um buraco, tristeza, desânimo, não tem nada de bom, porque Deus é a vida. Jesus Cristo é o pão da vida. Se você não entendeu isso, então, meu amigo, tá feia a coisa aí. Bom, lá está escrito aqui, ó. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Foi o que os apóstolos disseram para Jesus, quando Jesus perguntou para eles se eles queriam ir embora também, junto com os outros discípulos, que não quis aceitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é dura, realmente. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi os 12, todavia um de vocês é o diabo, que, né, todo mundo que anda com Deus, que quer dizer que é de Deus. Mas, aqui ficou bem claro, né, ficou provado. Esses vídeos estão lá no canal, entrem lá, compartilhem esses vídeos para que a palavra de Deus chegue até as pessoas, tá bom? Um bom dia e graças a Deus, e que Deus nos abençoe e que Deus faça você entender a mensagem da cruz. Porque esse é o maior tesouro que o ser humano pode ter na terra. As demais coisas são tudo vaidade, são tudo passageiro. Nada levamos, a não ser o conserto, a aliança com Deus e com Jesus. Amém.